¿Me miran? Sí. Yo creo que voy a tener que decir, I am very... Sorry. Thank you. Thank you. Vamos a ver si conseguimos un micrófono que sea portátil. Ok. ¿Me miran ustedes? Sí. Yo no los veo. Ok. Welcome. Thank you for this opportunity today to stay with you, because this is a beautiful day in our Mayan calendar. This day is one energy for the Kan. Kan is the authority. Kan is the link between the cosmos energy, and our mother land. This is a two very important energy for our day. But I need an interpreter because I am very shy. I don't speak English. Nascida em janeiro de 1959, na aldeia de Chimel, localizada no município de Uspantán, Guatemala, em uma família campesina e indígena, pertencente ao grupo étnico Maia Quiché, Rigoberta começou ainda criança a trabalhar com seus pais e irmãos em atividades rurais, como a colheita de café em grandes plantações. De acordo com a biografia oficial da ativista no site do Prêmio Nobel, desde muito jovem ela começou a se envolver em iniciativas da Igreja Católica, em prol de reformas sociais e dos direitos das mulheres na Guatemala. Nesse ponto, é válido traçar um breve contexto histórico-político do país. Em 1954, o então presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz Guzmán, sofreu um golpe cívico-militar que foi apoiado pela CIA, a mando do presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Guzmán foi destituído e o que seguiu foi um período de intensa turbulência, culminando na Guerra Civil que durou de 1962 a 1996. Assim, Rigoberta passou a infância e a adolescência nessa conjuntura marcada por conflitos e pela violência de agentes do Estado, sobretudo contra os povos indígenas. Essa violência, inclusive, marcou sua família. O pai, a mãe e 2 irmãos da ativista foram perseguidos e assassinados, com base em acusações de que apoiavam a resistência armada contra o regime vigente. Em 1979, aos meros 20 anos, Rigoberta juntou-se ao Comitê de Unidade Campesina, CUC, Comitê de União Campesina, seguindo os passos do seu pai Vicente, e tornou-se cada vez mais ativa na organização. Além disso, ela aprendeu o castelhano e outros idiomas maias em adição ao quiché, seu idioma nativo. Com a filiação ao CUC, Rigoberta Menchú passou a se envolver cada vez mais em demonstrações e protestos denunciando as condições precárias às quais trabalhadores indígenas campesinos eram submetidos. No início dos anos 1980, ela juntou-se à Frente Popular 31 de Janeiro, um órgão com atuação mais radical que a CUC. Na frente, ela passou a ensinar táticas de resistência à população indígena. Pelo seu ativismo, Menchú tornou-se mira do governo. Então, Rigoberta se exilou no México. Foi lá que começou a se organizar internacionalmente e a chamar a atenção de outros países para a situação da Guatemala. Exilada, ela contou a história de sua vida até aquele momento para a antropóloga venezuelana Elizabeth Burgos de Bray. Publicado em 1983, o livro tem como título original Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.
Me chamo Rigoberta Menchú e assim me nasceu a consciência. A biografia escrita por Burgos de Bray, a partir de inúmeras horas de conversa com Rigoberta ao longo de uma semana, rapidamente ganhou notoriedade internacional e foi considerada como um relevante esforço de documentar a realidade das populações indígenas no território guatemalteco, em plena guerra civil. Aqui é importante ressaltar que o país abriga uma diversidade étnica com povos indígenas distintos e tem como idioma oficial o espanhol castelhano. No livro é destacada a importância de dominar o idioma oficial, castelhano, para usufruir de direitos básicos. Além de escancarar as diferenças de classe econômica, o conhecimento do idioma espanhol também servia para reforçar ainda mais a dimensão repressiva do governo. Quando o pai de Rigoberta foi preso, o intérprete foi acionado pela família para traduzir as declarações da mãe da ativista em defesa do marido. Contudo, o intérprete foi subornado por proprietários da terra e não traduziu as declarações de maneira correta. Assim, tornou-se urgente para Rigoberta dominar o castelhano como forma de acessar instituições de poder e, assim, defender-se e defender seu povo. De acordo com Elizabeth Burgos, Rigoberta aprendeu a língua do colonizador para não integrar-se a uma história que nunca a incluiu, mas para afirmar, por meio da palavra, uma cultura que é parte dessa história. No exílio no México e tendo fluência no espanhol e em outras línguas faladas na Guatemala, além do quiché, Rigoberta teve um destacado papel como mediadora, visando interações pacíficas entre o governo do país e as organizações que representavam minorias indígenas e rurais. Ao longo dos anos 1980, ela passou a favorecer políticas de reconciliação com as autoridades da Guatemala, sempre com o objetivo de garantir a integridade física e cultural das comunidades em situação de vulnerabilidade. Simbolicamente, em 1992, 500 anos após a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, Rigoberta Menchú foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz, pela sua luta por justiça social e reconciliação étnico-cultural baseada no respeito pelos direitos dos povos indígenas. Em seu discurso de aceitação do prêmio, em 10 de dezembro de 1992, a ativista destacou a contribuição dos povos indígenas latino-americanos, dos saberes tradicionais, das cosmovisões e das práticas organizacionais destes povos, para toda a humanidade. Eu considero esse prêmio não como uma recompensa pessoal, mas sim como uma das grandes conquistas na luta pela paz, pelos direitos humanos e pelos direitos dos povos indígenas, que por 500 anos foram separados e fragmentados, bem como vítimas de genocídios, repressão e discriminação. Ressaltou também a privação a qual os povos originários foram submetidos ao longo dos processos de colonização. Não esqueçamos que quando os europeus chegaram à América, havia lá civilizações florescentes e fortes. Não se pode falar em descoberta da América, porque se descobre aquilo que não se sabe, ou aquilo que estava escondido. Mas a América e suas civilizações nativas se descobriram muito antes da queda do Império Romano e da Europa medieval. O significado de suas culturas forma parte do patrimônio, da herança da humanidade e continua a surpreender os eruditos. Ainda salientou a conjuntura da Guatemala àquele momento e a importância das mulheres indígenas na construção de uma cultura voltada para a paz. O desenvolvimento histórico na Guatemala reflete agora a necessidade e a inversibilidade da contribuição ativa das mulheres para a configuração da nova ordem social guatemalteca, da qual eu humildemente acredito, as mulheres indígenas são um testemunho claro. Esse Prêmio Nobel da Paz é um reconhecimento àquelas que foram, e ainda são, na maior parte do mundo, as mais exploradas dentre os explorados, as mais discriminadas dentre os discriminados, as mais marginalizadas dentre os marginalizados, mas que mesmo assim são as que produzem a vida e riquezas.
Rigoberta foi nomeada embaixadora da Boa Vontade da Unesco em junho de 1996. Em sua capacidade como embaixadora da Unesco, ela prestou contribuições importantes para a promoção da primeira década internacional dos povos indígenas do mundo. Atuou como presidenta da Iniciativa Indígena pela Paz, defendendo a proteção dos direitos políticos, sociais e culturais dos povos indígenas e das minorias étnicas. Em 1996, um tratado de paz foi assinado na Guatemala, dando fim à guerra civil que teve início em 62. E os esforços conciliatórios de Rigoberta no campo internacional para a obtenção desse marco não podem ser esquecidos. Quase 30 anos após ser a primeira mulher indígena latino-americana a receber um prêmio Nobel, Rigoberta Menchú Tum voltou a Guatemala, onde vive atualmente, e segue na ativa, principalmente por meio da fundação que leva seu nome e que tem como objetivo semear a cultura da paz. A ativista, que recebeu vários títulos de doutor honoris causa por suas contribuições ao avanço de pautas relacionadas aos direitos humanos, é um exemplo não só de luta e resistência, como também de mobilização contínua em prol da garantia dos direitos das mulheres, dos povos indígenas e da população campesina, destacando a relevância da intersecção dessas três identidades, as mulheres indígenas do campo, nos processos sociais e políticos não só na Guatemala, como em toda a América Latina. Shokakabnan, shokakabtat, shokakab onohelalak, sebelah kinkikotik, ing oral cherhun ihri, genpetik chepam, rishi muleu. No tiene traducción. Es un gran honor estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a CEPES, a don Antonio, por la invitación. Y gracias a todas las personas que han hecho posible a esta visita tan fugaz aquí en Andalucía. Pero he venido con todo corazón. He venido con toda ilusión, con todo entusiasmo, y de antemano pues también saludo a Mercedes, que es la Asociación de Mujeres Guatemaltecas, y gracias también a su gestión que nos ha vinculado para poder estar el día de hoy. Y primero no voy a hablar de temas extrañas, porque ustedes, cada uno de ustedes son protagonistas precisamente de la economía social, de la lucha solidaria con los pueblos, el deseo de que podamos elevar no solo la calidad de vida de las personas que a lo largo de muchos años han crecido en la pobreza, en el hambre, la miseria, en la permanente lucha humanitaria, sino también por materializar caminos que viabilice una vida plena para la humanidad sin distinción, el ser humano integral, el ser humano completo. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Yo quiero empezar por un concepto del que estoy convencida que así ha sido, que es la industria de la pobreza. Para muchos de nosotros, la pobreza es algo que hay que atacar, es algo que hay que superar, pero para otros ha sido precisamente su negocio. Mientras más pobre es la gente no ejerce sus derechos civiles, sus derechos políticos, sus derechos identitarios. Mientras más carente la población de recursos materiales, otros se benefician profundamente, acaparando incluso el derecho de quienes renuncian de sus derechos por falta de condiciones. Entonces, constantemente yo me topo en la esquina de Guatemala con la industria de la pobreza.
Y digo la pobreza como industria porque hace ganar elecciones a unos individuos que se perpetúan en el poder, ¿verdad? Que la gente, mientras más le regalo un poco de maíz, un poco de frijoles, le regalo unos centavitos, gano las elecciones. Es decir, es un negocio. Y ya media vez en el poder, recupero mi inversión. Hoy por hoy, la llamada democracia se enfrenta con esa perspectiva de que incluso el sistema de partidos políticos se convierte en un negocio jugoso, ¿verdad? Si yo tengo dinero, me asocio con 2 más o 3 más, y fácil juntar 40 millones de dólares, y con 40 millones de dólares tengo oportunidad para crear un partido político. Y el día de repartir los poderes, pues allí está garantizado quien vende el servicio al Estado, quien vende el servicio a las municipalidades, las corporaciones municipales, quien vende el servicio en general son las empresas vinculadas al dueño del partido. O sea, estos son realidades crudas, así como lo estoy planteando, pero estos son realidades que nosotros lo vemos y lo sentimos cotidianamente. El otro punto importante, y es que creamos una visión de Estado perfeccionista, rigurosamente técnica, cuando el país y el pueblo en que vivimos no tiene la capacidad técnica, ni tiene la capacidad de perfeccionar una maraña jurídica que si no pasamos por ello, estamos fuera de la jugada.